Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rochas da Saúde, que a gente traz informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Eu sou Pedro Juguerian, o apresentador, e hoje no Entrevistas com Rocha a gente vai falar um pouco sobre cirurgia bariátrica. Convidei dois especialistas para conversar com a gente, o professor Dr. Denis Pajek e a doutora Andrea Crespo, que já esteve no Rochas da Saúde. A gente vai falar sobre para quem indicar a cirurgia bariátrica, quando ela começou, sobre as novas medicações que estão surgindo para o tratamento da obesidade, se elas interferem ou não na cirurgia bariátrica e muito mais. Vamos conferir? Vamos lá? Bom, antes da gente falar de cirurgia bariátrica, é importante a gente falar um pouquinho sobre a obesidade, que é a doença que a cirurgia bariátrica trata, né? Então, obesidade é uma doença crônica, recorrente, recidivante, né? E multifatorial. E a cirurgia bariátrica é um tratamento destinado às formas mais graves dessa doença. A gravidade da obesidade, ela pode ser definida, e ela é classicamente definida por um parâmetro simples, que é o índice de massa corporal, que é uma relação entre o peso e a altura, e associado à presença de comorbidades, né? Então, a gente dessa maneira divide a obesidade em grau 1, grau 2, grau 3, e conforme vai aumentando esse grau, aumenta a gravidade da doença. Mas a gente sabe que esse é um método que falha muitas vezes em definir gravidade, né? Então você pode ter, por exemplo, um paciente com IMC mais baixo, um IMC de 33, por exemplo, e ele é mais grave do que um paciente com IMC de 43, porque ele tem comorbidades mais graves. Ele tem, por exemplo, um diabetes mal controlado, tem uma hipertensão mal controlada. Então, a presença de comorbidades, que são doenças causadas ou agravadas pela obesidade, isso também é um parâmetro muito importante para ser avaliado quando a gente atende um paciente com obesidade. A pandemia da Covid, ela foi muito ruim para os pacientes com obesidade, por várias razões, mas de um modo geral, o que a gente observou na nossa prática é que os pacientes, na grande maioria das vezes, ganharam mais peso, né? Ficaram em casa, não fizeram atividade física, home office, a disponibilidade, muitas vezes, né, de alimentos, de beliscos a toda hora, associado muitas vezes a um comprometimento da saúde mental que o fato de estar em casa o tempo todo, né, e toda essa restrição de movimentação causou. Então, a grande maioria das pessoas com obesidade acabou ganhando peso durante esse período, né? Então, falando um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica em si, esse é um tratamento que surgiu já há mais de 50 anos, e a ideia foi tratar, na época, pacientes muito graves foram tratados através desse método, e a ideia inicial foi criar uma situação semelhante à que se conhecia de intestino curto. Intestino curto é uma condição onde os pacientes, por alguma razão, tiveram que ter uma ressecção intestinal e ficaram com o tamanho do intestino encurtado. Então, os primeiros modelos de cirurgia bariátrica nos anos 1950, 1960, eles tinham essa característica. E ao longo das décadas isso foi mudando, porque esses modelos cirúrgicos eles se mostraram não seguros. Na maioria das vezes, os pacientes tinham muita desnutrição, comprometimento do fígado, né? Então isso foi mudando até que se encontrou um modelo cirúrgico mais seguro, e em paralelo a isso ocorreu uma grande epidemia de obesidade no mundo, né? Então se juntou dois fatores: muitos pacientes com obesidade e uma cirurgia que gradativamente foi se tornando mais segura. E já nos anos 2000, com o advento da videolaparoscopia, então a cirurgia bariátrica se tornou minimamente invasiva. Isso também agregou segurança ao procedimento
E foi o momento em que a gente teve o boom, vamos dizer assim, dessa área de atuação e do número de cirurgias bariátricas realizadas no mundo inteiro. Então a gente agregou principalmente segurança ao procedimento. Então a cirurgia ela é um tratamento ainda que promove perdas de peso que ainda não foram alcançadas por nenhum outro tipo de tratamento. Então nós estamos falando perda de peso de até 40% de perda de peso total depois de um ano e meio de cirurgia, e uma perda de peso sustentada ao longo dos anos, após 5 anos de cirurgia, por exemplo, em média de 25 a 30%, próximo de 30%. Quando a gente fala média, a gente destaca a importância de entender que obesidade é uma doença heterogênea e os resultados do tratamento cirúrgico eles são variáveis, né? Então nem todo mundo perde a mesma proporção de peso. Algumas pessoas vão perder mais, outras vão perder menos, e isso tem relação com fatores que vão da genética, da idade, da composição corporal, da distribuição de gordura e, sem dúvida, dos hábitos também. Como é que essa pessoa vai se alimentar depois da cirurgia, se ela vai praticar mais ou menos atividade física, se ela vai cuidar mais ou menos da sua saúde mental, que em última análise interfere no seu comportamento alimentar. Então, por isso que o tratamento ele é multidisciplinar, ele é multimodal, ele envolve não só a cirurgia em si, mas todos esses métodos. Hoje em dia é uma discussão que está muito na moda, vamos dizer assim, né, e nas redes sociais, né, e muito se fala, é, será que os novos medicamentos eles vão substituir a cirurgia bariátrica? Então, primeiro é importante destacar que esses novos medicamentos eles estão sendo muito importantes para oferecer um tratamento que seja seguro e eficaz para a grande maioria dos pacientes que têm obesidade que hoje não tinham até recentemente opções seguras e eficazes de tratamento clínico, de tratamento medicamentoso. Existem dados estatísticos que mostram o seguinte, que de toda a população de pessoas com obesidade, menos de 10% fazem uso crônico, contínuo de medicação para a obesidade. Isso é um número muito pequeno, seja porque as medicações não eram seguras, né? Seja porque existe muito estigma e preconceito ao uso de medicações contra a obesidade. Então, essas novas medicações seguras e eficazes, elas estão sendo muito importantes para quebrar esse estigma. A cirurgia, ela está destinada a um paciente que tem um perfil específico de doença, que é um perfil mais grave. Então, certamente, muitos desses pacientes vão tentar usar as medicações, muitos vão ter sucesso, mas nós estamos falando de uma doença que exige um tratamento contínuo para a vida toda. E o tratamento com as medicações, ele exige aderência, disciplina, né, uso contínuo do remédio. E é de se esperar que uma parcela também significativa desses pacientes ou não vai ter o resultado necessário com a medicação, né, ou com o passar do tempo vão ter recorrência da doença, que é uma coisa natural de se imaginar. O tratamento da obesidade ele tem que ser uma coisa contínua, você não trata obesidade em 3 meses, em 6 meses, em um ano. É um tratamento para a vida toda, principalmente quando a gente está falando de obesidade grave. A pergunta que se faz não é se os remédios vão substituir a cirurgia bariátrica, né?
A pergunta é qual o benefício dos remédios no tratamento do paciente com obesidade grave, e os benefícios vão ser muito grandes, seja ele para o paciente que não operou e que quer tentar um tratamento clínico antes de ir para a cirurgia, seja para o paciente que já é operado e que também vai poder fazer uso dessas medicações para controle da sua doença no longo prazo, para evitar uma recuperação de peso, ou até aquele paciente operado que já está tendo alguma recuperação de peso, isso pode acontecer, ele também vai poder fazer uso das medicações. Então, operar não significa que a pessoa não vá precisar ou não vai poder usar essas medicações. Esse tratamento ele poderá ser em conjunto, ela pode fazer as duas coisas juntos, o importante é a gente controlar a doença. Eles não são tratamentos conflitantes e nem que competem entre si. Existem muitas questões, né, relacionadas a receios, né, que as pessoas têm em relação à cirurgia bariátrica. Uma pergunta que um paciente me fez agora, né, como é que vai ser minha velhice com a cirurgia? Então, veja, o objetivo principal da cirurgia é melhorar a qualidade de vida das pessoas e controlar comorbidades, controlar doenças que, em última análise, poderão levar a uma diminuição da expectativa de vida dessa pessoa. Então, a gente opera que é para a pessoa viver mais e melhor. Em última análise, é isso. Esse é o principal objetivo. Lógico que todo mundo quer usar uma calça de tamanho menor, uma camisa menor, melhorar a autoestima. Isso é o bônus, né, da cirurgia. Mas, do ponto de vista médico, a gente tem uma preocupação com a qualidade de vida e com o controle das comorbidades. Então, o que os estudos mostram, comparando pessoas com obesidade que operaram versus que não operaram, é que essas pessoas operadas elas vivem mais e melhor. Isso exige, entretanto, um compromisso da pessoa operada com seu acompanhamento médico. Então, a pessoa operada ela vai ter que tomar suplementos vitamínicos, ela vai ter que fazer exames periódicos, pelo menos uma vez por ano, para ver como é que estão as suas taxas de vitaminas, de ferro, de cálcio, uma série de parâmetros que precisam ser acompanhados. Então, isso é uma premissa, né, que o paciente que vai operar, uma decisão que ele tem que ter para ter todos os benefícios da cirurgia, ele vai ter que ter esse compromisso consigo mesmo. A cirurgia ela também pode, por conta de alterações da anatomia intestinal, influenciar na absorção de alguns alimentos, né, como o leite, a lactose, os carboidratos. Então, alguns pacientes podem sentir, por exemplo, um aumento da formação de gases depois da cirurgia, principalmente nas técnicas em que se mexe no intestino, ou algum tipo de alteração na característica das fezes. Isso tudo é tratado com medidas dietéticas, por isso que o acompanhamento nutricional também é muito importante depois da cirurgia. Uma outra preocupação que as pessoas têm em relação ao risco de câncer num paciente operado. E é importante destacar que obesidade é uma doença que aumenta o risco de câncer. De alguns cânceres, alguns tipos de câncer que têm muita relação com as altas taxas de insulina que o organismo produz. Então, na mulher, o câncer de mama, o câncer de endométrio, né, são muito importantes, mas de um modo geral, tratar a obesidade diminui o risco de uma série de outros tipos de câncer, né? Existe a preocupação específica em relação ao bypass gástrico de que pode haver um risco aumentado de câncer no estômago, chamado estômago excluso, que é o estômago que fica separado do trânsito alimentar. Então, isso já foi muito investigado, embora na mucosa desse estômago
tenha sido identificados algumas substâncias que, em tese, poderiam estar relacionadas ao aumento desse risco. O fato é que, passados 40 anos quase do início da realização dessa cirurgia, o que a gente sabe é o seguinte: o risco de câncer nesses indivíduos operados é menor do que na população em geral de pacientes obesos não operados. Então, a cirurgia ela é protetora, ela não aumenta o risco de câncer, mesmo no estômago excluso, né? Então, esses são alguns dos mitos relacionados à cirurgia. Uma mensagem final que eu queria deixar é que muitas vezes o tratamento da obesidade, porque, veja, a obesidade é uma coisa que incomoda muito a vida e a autoestima das pessoas. E as pessoas têm o desejo de emagrecer e muitas vezes procuram e tomam a decisão de fazer a cirurgia ou qualquer outro tratamento para a obesidade, muitas vezes por conta própria, né? Sem consultar um médico especialista para saber se realmente aquele tratamento ou aquela cirurgia é o ideal para ela. Hoje em dia, a influência das redes sociais é muito grande nisso. Então, a pessoa decidiu que quer botar um balão, que quer tomar um remédio X ou que quer fazer a cirurgia Y, eventualmente ela pode até acertar que aquele é o melhor tratamento para ela, mas às vezes não. Então, é, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: procurem um profissional que seja especialista no tratamento de obesidade e ouça as alternativas que esse profissional lhe oferece. Mas, assim, é importante ouvir pessoas que estejam também acostumadas a todos os tipos de tratamento, tá? Não comprem um tratamento, né? Não comprem um tratamento, porque isso é algo que tem um grande risco de não dar certo depois de um tempo. Comprar um tratamento é você decidir e dali a 15 dias você está sendo submetido a um procedimento que não necessariamente é o ideal para você. Então, prepare-se bem, faça todas as avaliações que são necessárias, comprometa-se com acompanhamento de longo prazo, né? E com isso a chance de sucesso e de bem-estar ela será muito maior. Ela iniciou, por volta dos anos de 1950, com a observação de algumas cirurgias de estômago, em que foram observadas que, na época, nós não tínhamos um tratamento muito eficaz para úlceras, e com isso, foi se observando que havia uma grande perda de peso com esses pacientes operados. E, a partir daí, essas técnicas foram desenvolvidas e com isso nós temos algumas técnicas aqui no Brasil, e no mundo que são restritivas, e algumas outras técnicas têm também uma porção de desabsorção, em que você tem como o bypass gástrico, em que você tem uma redução do volume gástrico e de alça de intestino. Na cirurgia restritiva você tem apenas a redução do volume gástrico, ambas levando a uma perda de peso considerável. Lembrando que, se nesse processo todo de emagrecimento ou de qualidade de vida você tem uma dieta muito restritiva, se deve ter muita atenção, porque favorece ao desenvolver alguns transtornos alimentares. Então, o importante é manter o equilíbrio em todo esse tratamento. Com relação ao tratamento, principalmente pós-operatório, nós precisamos considerar, principalmente nos pacientes que realizaram o bypass gástrico, a necessidade de reposição vitamínica, atenção a possíveis quadros de anemia, principalmente ferropriva, e necessidade também de reposição de vitamina B12, a megaloblástica, né?
nós temos que ter atenção com relação à absorção de cálcio, magnésio, a saúde óssea, atenção com osteoporose, principalmente com o passar do tempo das mulheres já em menopausa. Então, esses cuidados eles vão ter que ser para a vida inteira, não só logo após o procedimento cirúrgico. Atenção com massa muscular, força muscular, priorizar sempre que possível a ingestão de proteínas e o exercício físico também. Precisamos enfatizar que, na verdade, esse tratamento todo da obesidade, ela deve constar uma equipe multidisciplinar, tanto para o paciente em tratamento clínico quanto cirúrgico. Não podemos deixar de lado a possibilidade e a necessidade, em muitos casos, de você precisar de um apoio psicológico, psiquiátrico, a nutricionista, o nutrólogo, o endócrino, o cirurgião, todos fazem parte e têm seu respaldo a ser dado dentro desse processo. Não esquecendo que até o profissional de educação física, ele também tem essa importância muito grande dentro desse tratamento. E vale a pena ressaltar que nós não devemos perder o segmento com essas equipes. Eu já atingi meu objetivo, então agora eu vou deixar para lá. Não. Você precisa ter uma fidelização, um cuidado e até mesmo para observar onde está ocorrendo algum tipo de falha nesse tratamento. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu deixou gostei, sigam as nossas redes sociais e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!